Ultimamente eu tenho colocado muito nas minhas redes sociais sobre a questão do TEA. Inclusive, eu tô sempre me identificando, né, colocando esse símbolo no meu carro, na minha casa, enfim. E por onde eu chego. Porque esse ano o meu filho mais novo, Dan, ele fechou o diagnóstico para TEA, nível 1. Muitos falam assim, é leve. E eu tenho lido muito a respeito. E uma das perguntas que tem nos livros, nas literaturas, é tipo assim, leve para quem? Leve para quem? Porque eu tenho aprendido que o TEA, considerado o nível 1 de suporte, para quem tem, acaba tendo um nível de cobrança excessivo, porque ele é cobrado, que ele não tem cara, né? O autismo, muitas vezes, quando você olha para uma pessoa com TEA, ele não parece que é TEA, né? Um autista. E por conta disso, é exigido dele um comportamento tão qual esperado como crianças típicas. Autocontrole, vou dar um exemplo, né? Às vezes o meu filho, ele se desorganiza e acaba falando mais alto. E quando alguma coisa sai fora do esperado, ele acaba tendo explosões de emoções e para quem vê acha que é frescura, que menino mimado, que menino mal educado. Então eu tenho cada vez mais me aprofundado no tema. Ele até então ele tinha um diagnóstico de TDAH, hiperatividade no caso. E até então tudo que fazíamos era voltado para a questão da hiperatividade. E agora mudou tudo. A gente procurou ajuda médica, e não só ajuda médica. Para fechar o diagnóstico, a gente procurou uma equipe multidisciplinar, com terapeutas ocupacionais, psicólogos, neuropsicólogos, e mediante a isso o diagnóstico dele foi fechado. E saiu uma pesquisa recentemente do Centro de Controle de Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, mostrando que o índice está aumentando, é fato, tanto que a gente tem visto muito mais, assim, pelo menos campanhas que tentam fazer algum tipo de conscientização. E esse dado que os Estados Unidos publicou é de 2022, então já existem outros estudos recentes que mostram que a cada ano que passa essa incidência aumenta. Agora, falando nisso, né, eu chego ao ponto de que precisamos, eu como mãe, eu vejo realmente na pele, eu sinto na pele a necessidade de uma conscientização em massa, porque não é balela, não é frescura, né? Como eu já escutei, inclusive, de uma mãe recentemente, falando que eu tinha que me posicionar, controlar o meu filho. Tipo assim, inclusive chamou meu filho de nomes assim, bem absurdos, né? Como se fosse uma criança manipuladora. E eu só fiz ouvir, lamentar, e ao mesmo tempo eu fiquei muito até orgulhosa, né, de ver esse meu grau de evolução e controle emocional, porque é muito difícil quando se trata de seu filho. Mas eu peço que cada vez mais essa conscientização seja abrangente, não só em dias de conscientização, como no caso 2 de abril, que foi agora recente, um mês azul, mas que seja algo plausível, né? Porque cada vez mais precisamos ser mais empáticos com os outros.
é muito duro você ouvir, tipo, porque seu filho tá gritando, seu filho não se controla, mas para quem não sabe, a criança que tem um diagnóstico de autismo, o autismo em si, a pessoa, ela não tem controle sobre seus impulsos, é tanto que é investido tanto em terapias, muitas terapias, né, porque vai justamente treinar, desenvolver, né, tentar buscar o máximo de habilidades para um controle relacionado ao controle inibitório, relacionado à questão de sensações, né, onde entra a terapia ocupacional. E é um passinho de cada vez, né? Eu creio que eu já passei por algumas situações com minha filha mais velha, um cenário diferente, mas eu tenho aprendido que é um dia de cada vez, a cada dia a gente aprende uma coisa. E um outro ponto também que eu tenho aprendido no meio da terra, e eu também tenho aprendido que maturidade não necessariamente vem com a idade, né? Vem com a aceitação de realidade, aceitação com as lições da vida, é que as dores chegam para todos na Terra, em determinado período. Às vezes vem situações com os nossos filhos, ou com os nossos cônjuges, ou enfim, com os familiares, mas a gente sempre vai ter algo para aprender na Terra. E eu lembrei de uma vez que eu encontrei um colega, estava bem cabisbaixo, ele tem 2 filhos com uma síndrome, não é TEA, não é autismo, mas ele estava bem cabisbaixo e falando assim: meu Deus, hoje eu passo por tanta coisa com meu filho, e lá no passado eu fiz tanta coisa, na época que eu era um garoto na escola, com outras crianças que às vezes ou tinha síndrome ou eram TEAs, enfim. E hoje eu vejo o quão ignorante eu era, né? Aí eu falando pra ele: mas não se culpe, você era apenas uma criança. E ao mesmo tempo hoje eu olho, né, para determinadas situações e vejo que parte muito dos pais de acolherem, de ensinarem a seus filhos, né, sobre a questão da inclusão, que não é um favor, não. É uma questão mesmo de valores, de respeito às diferenças. E eu gostaria de estar trazendo esse ponto, porque faz tempo que eu queria falar a respeito e eu nunca tive essa iniciativa. Eu creio que agora, daqui para frente, eu vou estar sempre buscando mostrar como que uma mãe atípica sente as dores, a falta de um olhar empático, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz e aliviada de entender que tudo na vida da gente vem com um propósito. E eu já entendi que o meu filho, ele tem um propósito belíssimo na Terra em relação a isso. E com certeza ele vai aprender, não só aprender, mas lá na frente ele vai fazer diferença na Terra, em como ele vai poder contribuir com o olhar dos que virão.